Vou dizer que eu acho que, para ficar mais claro, que eu acho que, de repente o pessoal, não sei se estão realmente falando contra mim, mas não quero também soar tão violento nesse sentido. E o pessoal dizendo sobre a questão de que eventualmente teriam vencido porque eu não acreditei eventualmente que eu poderia estar certo nessa questão, só que não é verdade. Porque apenas ali naquele momento eu não contabilizei que poderia haver a possibilidade de vários argumentos. Eu só contabilizei a possibilidade de haver vários argumentos, mas que eu conseguiria antecipar, vamos dizer, não antecipar, mas responder a vários, a ponto de sobrar poucos, ou eventualmente um argumento que eu não conseguiria exaurir, mas que seria, vamos dizer, pouco escândalo, e se eu colocar só a questão dos mandamentos além disso, não vai aumentar muito o escândalo e não haveria talvez um problema tão grave assim para as pessoas. Óbvio que haveria a possibilidade de serem lançados muito mais argumentos e eu não consegui responder a uma grande gama deles. Né? É, eventualmente focar em alguns argumentos e de repente outros eu não consegui responder e acabarem sobrando para o período pandêmico. Né? Eu apenas não contabilizei essa possibilidade, porque eu achei que eventualmente eu conseguiria responder ali vários deles, o que não é necessariamente verdade. Então eles estão dizendo assim, não, mas nós estávamos certos. Não, justamente porque eu confiei que eventualmente eu poderia conseguir ali antecipar e responder alguns, né? A ponto de que isso não sobrariam muitos, então não teria problema a questão do escândalo. Só que isso não é necessariamente verdade. Mas digamos, não, mas eu só não contabilizei essa possibilidade, até porque eu estava cansado. E só uma relativização não é bem verdade. Por exemplo, o argumento do processo, que justamente é o argumento que também me justificaria, no sentido de eu falar, seria um argumento a mais, ali um potencial escândalo a mais, que um bloco argumentativo a mais que eventualmente poderia ser usado. E que, vamos dizer, não sobraria. E é um bloco argumentativo que teria vários, poderia, vamos dizer, puxar alguns argumentos para ele. Então, eu não estou contabilizando assim só o bloco, eu não estou contabilizando aqui só os blocos argumentativos. Eu estou contabilizando vários argumentos gravitacionais em relação a cada argumento. Então, a questão do trabalho teria vários argumentos. E daí não quer dizer que eu responderia todas. O que eu estou tentando dizer é justamente isso. O processo era outro argumento. A questão de eventualmente a igreja atacar seria ainda outro argumento. Então, justamente, perceba que em algumas dessas questões, se eventualmente eu conseguisse responder, não sobraria tanta coisa. O argumento do processo fui eu que tirei. Então o pessoal dizendo, não, mas pode ser que não estejam fazendo isso dessa forma, então portanto eu não quero soar violento. Mas, por exemplo, um argumento a mais que seria utilizável nesse caso, e seria a questão da longa duração, e que seria, vamos dizer, um escândalo a mais, e para que eu vou falar do argumento dos mandamentos, já tem tanto escândalo, vou escandalizar com mais um tema ainda. Esse é o argumento do processo que eu saquei fora nesse caso, é porque eu achei que ele não seria dito inicialmente. Então perceba como eu pensei, justamente eu estava pensando que o núcleo argumentativo na verdade não seria muita coisa, então não teria problema falar dos mandamentos, porque seria apenas mais um tema. Então não haveria exatamente um peso. Então, na verdade, é isso que eu estou tentando dizer. Eu pensei na possibilidade de que eventualmente haveria vários argumentos, mas eu também acreditei na minha capacidade de responsabilidade. Porque sim, se for eventualmente para ficar com um monte de escândalo, na verdade eu pensei isso, que eventualmente não. Se fosse dessa forma, não valeria a pena falar dos mandamentos. Só que eu não acreditei que eventualmente isso ocorresse, mas era uma possibilidade. E outra, em relação a um argumento que aumentaria aí vamos dizer, a minha inocência, a ponto de não precisar falar dos mandamentos por excesso de escândalo, fui eu que tirei. Eu retirei o argumento específico que poderia, nesse caso, ser usado a meu favor. E que gravitaria mais argumentos para eventualmente acumular ali junto à questão. Então eu não vejo, o pessoal prevaleceu. Não, espera aí. Prevaleceu com eu tirando um argumento que aumentaria, no caso, a quantidade de pontos contra a minha pessoa e que me justificaria não falar dos mandamentos para não aumentar ainda mais a questão, para não aumentar o problema, entendeu? Então, eu não pensei isso justamente porque eu achei, então, eu pensei que se poderia falar dos mandamentos porque eu entendi em algum momento que a quantidade, na minha distração, porque eu estava cansado mentalmente, eu entendi que a quantidade do que daria para se responder, no final seria uma quantidade baixa, o que não era necessariamente verdade. Poderia haver uma grande gama de argumentos. Só que aí tá, não é nem que eu não pensei, eu não acreditei nisso
Não entendi isso naquele momento como algo plausível. Na verdade, é algo bastante plausível. Não é que eu não entendi naquele momento como algo plausível, mas como algo mais improvável. E na verdade é plausível. Na verdade é algo bastante plausível. Então aí foi talvez um erro de cálculo que realmente, mas essa possibilidade me justifica. Então, quer dizer, eu não queria, exatamente, não queria falar da questão dos mandamentos para não aumentar aí justamente o escândalo. Né? Então, apenas para fazer esse complemento do canal. E valeu.